Legal, pessoal. Vamos para a parte final, então, das nossas ferramentas de sistema. Tá legal? Nós agora vamos falar das tarefas agendadas, ou o agendador de tarefas. Eu já vou dizendo isso aí, porque como a gente nunca sabe exatamente a versão que você tenha, então no XP chama tarefas agendadas, mas no 7, por exemplo, no Windows 7, chama agendador de tarefas. Mudou o nome, sim, mas a ferramenta é exatamente a mesma, tá legal? Ora, pessoal, deixa eu aqui colocar uma informação primária, né? O Windows XP não realizava, e não realiza, caso você ainda o tenha instalado, o desfragmentador de disco, por exemplo, de forma automática. O Windows 7, se você é usuário do Windows 7 e não mexeu na configuração padrão dele, o seu Windows 7 já está preparado para checar uma vez por semana se o desfragmentador precisa ser realizado, e o próprio Windows já realiza na hora em que precisa. Mas vamos lembrar, ou vamos parar para pensar a partir do ponto do XP. Eu tenho o Windows XP, adorei esse negócio do desfragmentador de disco, só tem um problema, eu sou um cara esquecido. Primeiro eu faço, depois de um tempo eu faço, aí depois eu já meio que esqueço, aí eu acabo lembrando e depois cai no esquecimento novamente. É para isso que serve a lista de tarefas agendadas e o agendamento de tarefas. Para que você possa dizer para o Windows, Windows, me lembre que eu tenho que fazer esse negócio aí, de tempos em tempos. Então vamos lá. Tá aí, ó. Abri meu painel de tarefas agendadas e evidentemente eu não tenho nenhuma tarefa agendada. Então, nesse caso, eu só tenho um comando, o adicionar tarefa agendada, vou levar o cursor do mouse sobre ele e vou aplicar duplo clique. Assim que eu faço isso, aparece a primeira parte da tarefa. Galera, quando você chega, por exemplo, para uma secretária, para um assistente seu, e você diz assim, agenda um negócio para mim, por favor, a pessoa primeiro vai perguntar provavelmente o quê? Agendar o quê? Ah, agenda para mim o aniversário, sei lá, o aniversário da minha sogra. Porque isso é uma coisa que a gente esquece sempre, né? Que é informação inútil. Então, pegar mal dentro da família, você pede para agendar para você. Então, agenda isso aí e me lembra. Ah, beleza. Mas quando é o aniversário da sua sogra? Ah, é no dia 30 de fevereiro. E quando você quer ser avisado? Eu quero ser avisado na tarde do dia 29 de fevereiro. Final da tarde, quando estiver saindo, você lembra. Amanhã é aniversário da sua sogra. Quero para ficar esperto. Beleza? Beleza. Ora, no computador, pessoal, é a mesma coisa. Eu tenho que avisar o Windows o que eu quero que ele me lembre e quando é que ele deve me lembrar essa determinada tarefa. Então, observem. Da lista de ferramentas, da lista de programas que o Windows me ofertou, todos em ordem alfabética, eu escolhi a ferramenta de backup, que é para não esquecer de fazer backup. Então, primeira coisa, eu selecionei, isso já fica evidente. Vocês sabem que no Windows, toda vez que tem essa marcação, é porque o item está selecionado. Eu selecionei a ferramenta de backup e logo em seguida, como sempre, eu vou clicar no botão avançar. Perfeito. Ora, pessoal, nessa janela eu já resolvi uma coisa. Eu já resolvi o que deve ser lembrado. Portanto, o Windows agora vai me levar para uma outra janela em que ele me pergunta quando. Primeiro ele diz o seguinte, ô mestre, vem cá, com que nome você quer que essa janela seja agendada? O que eu sugiro é que o nome seja backup, afinal de contas é a própria ferramenta. Você pode entrar lá e digitar qualquer outro, né? E depois ele pergunta aqui embaixo, com que frequência? E galera, vou parar já para lembrar uma questão da Carlos Chagas. A Carlos Chagas uma vez fez uma pergunta mais ou menos assim, o usuário pode agendar a execução de uma tarefa tal, 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 tal. Entre esses agendamentos estão, aí ela colocou assertiva 1, 2, 3, 4, 5. E depois ela perguntou quais eram realmente funções corretas da lista. E um desses itens era semestralmente, lá da prova da Carlos Chagas. Mas veja, semestralmente não existe. Quais são as possibilidades que nós temos? Diariamente, semanalmente,
se bem que vocês vão ver que semanalmente pode até gerar quinzenalmente, e que o de baixo mensalmente pode até gerar outras, mas também. Somente uma vez, então num dia e hora e acabou, ao iniciar o computador ou ao fazer logon. Qual é a diferença? Porque para muitos de vocês, ao iniciar o computador e ao fazer logon, essas duas últimas aqui, para muitos de vocês é a mesma coisa, galera. Por quê? Se eu sou o único usuário do meu computador, né, e ligar o computador e fazer logon é a mesma coisa. Agora, lá na minha casa são 3 usuários, por exemplo. Eu, minha esposa e meu filho. E o nome dos 3 aparece quando eu ligo o computador. Então eu ligo o computador e aparece o nome dos 3. E depois o usuário lá que vai fazer as suas tarefas escolhe. Né? Pode ser com senha, pode ser sem senha. Como eu administro, para que meu filho pequeno não mexa em muita coisa, eu administro o computador com senha. Então, ao iniciar o computador significa ao ligar, evidentemente, e aí qualquer usuário vai rodar a ferramenta, ou ao fazer logon. Nesse caso, eu estou dizendo, só quando for eu a utilizar o computador aqui, o Windows, você, por favor, abra essa tarefa. Quando forem os outros usuários, aí você, então, pode desabilitar, pode esquecer até então. Beleza. Vocês estão vendo que eu fiz a seguinte escolha, semanalmente, porque eu de fato faço backup semanalmente. Tá? Então, escolhi o nome, já escolhi a ferramenta no quadro anterior. Agora eu escolhi o nome, em seguida escolhi a periodicidade. Vou para o avançar. Evidentemente a janela passa a ser esta. O Windows me pergunta, a que horas você determina a execução dessa tarefa? E outra, a cada quantas semanas? Ora, galera, vejam, eu escolhi semanalmente, mas se eu colocar aí o número 2, a cada 2 semanas, claro que o semanalmente vai virar quinzenalmente. Tá? E depois ele pergunta para mim qual é o dia ou os dias da semana em que eu quero fazer isso. E o meu backup eu realizo aos domingos. O horário de início, no meu caso, 3 horas da tarde. Então vamos lá. Minha ferramenta de execução é backup, o nome ficou backup mesmo. A periodicidade é semanalmente, toda semana, aos domingos, às 3 horas da tarde, também conhecido como 15 horas. Beleza. Você vai dizer, então, Renê, a hora que você for no avançar, tá pronto. Por quê? Você já disse o quê, o backup, você já disse quando, semanalmente, e já deu até detalhes, no domingo, às 15 horas. Mas ainda não encerrou. Cuidado, tem um passo importante ainda agora, pessoal. Mais uma vez, indo ao avançar, o Windows oferece a tela de senha. Tá? Ele está dizendo, ó, digite lá o nome do usuário e a senha desse mesmo usuário. Então, veja, está lá o meu nome com a minha referência pessoal e a minha senha. Perfeito. Agora, olhe o que acontece. Ele diz o seguinte, ó. Se uma senha não for digitada, as tarefas agendadas podem não ser executadas. Por quê, pessoal? Para que o backup seja realizado, que é a ferramenta que a gente selecionou, ela só pode ser realizada pelo administrador do sistema. Ou por um administrador do sistema. E eu sou administrador no sistema, no meu computador doméstico, com uma senha. Se eu não colocar a senha aqui, ele não vai achar que sou eu que estou mandando fazer isso. Então, se eu, nesse caso, não colocasse a senha, eu dançaria, né? Eu não teria a atividade executada. Aí eu coloquei a senha, beleza. Vou no avançar, botão teórico avançar, então ele me diz, pois não. Tá aí, Renê. Além de adicionar uma nova tarefa, está agendada uma tarefa chamada backup, às 15 horas de todo domingo, e a próxima vai ser no dia tal, etc. e tal. Acabou. A partir de agora está pronto. Mas, acabou com considerações? Meus amigos, significa que, estando meu computador ligado, é claro, quando o domingo chegar às 3 horas da tarde no relógio do Windows, ele já vai fazer o backup? Não, não. Porque você também não chegou lá para o seu assistente e disse, olha, dia 30 é aniversário da minha sogra, hein? Não me deixe esquecer. Ele vai ligar para sua sogra e vai dar parabéns em seu nome? Não, ele apenas vai lembrá-lo.
o agendador de tarefas executa lembrete. Deixa eu mudar um pouquinho o exemplo para um que eu sempre uso e você vai perceber como é realmente a situação. Uma das ferramentas, por incrível que pareça, né? Quando você entra no agendador de tarefas, uma das coisas que você pode agendar é o joguinho de paciência do Windows. Então eu posso agendar o joguinho de paciência do Windows para que todo dia, às 18 horas, ele acione. Mas espera um pouquinho. Se o meu computador está ligado, são 6 horas da tarde, por um acaso o programa ele vai abrir o jogo de paciência e ele, computador, vai sair jogando paciência no meu computador? Claro que não. Conclusão, no domingo às 3 horas da tarde, ele não vai abrir a janela de backup e já vai fazendo o backup. Ele só vai abrir a janela de backup. Até porque, como nós já discutimos o backup aí há 2, 3 módulos atrás, lembra-se, você decide o backup do que você vai fazer. E não quer dizer não, galera, que se no último domingo eu fiz backup da pasta meus documentos, o Windows não pode pressupor, porque não cabe a ele pensar e decidir, o Windows não pode pressupor que no próximo domingo eu vou fazer backup só da pasta meus documentos de novo. Talvez eu faça do disco inteiro e talvez eu nem faça da pasta meus documentos inteira, talvez só de parte dela. Então, no domingo, 3 horas da tarde, para que eu não esqueça, a janela abre só e fica aberta, esperando então que eu execute os comandos. Agora eu queria fazer uma lembrança, aproveitar, né, galera? É sempre bom um gancho para uma matéria que ficou lá atrás. Vocês se lembram lá atrás, painel de controle, atualizações automáticas. O que eu disse para vocês? Se o seu computador está desligado no ato, no momento em que a atualização devia ser feita, então você programou lá para domingo, 3 horas da tarde, atualização automática. E só liga o computador às 18 horas de domingo, 3 horas depois. Assim que você ligar o computador, já vai fazendo as atualizações automáticas. Aqui não é a mesma coisa. Tarefas agendadas, meus amigos, vocês perceberam, eu agendei o backup para ser lembrado a mim no domingo às 3 horas da tarde. Aí eu ligo o meu computador às 18, 3 horas depois. O Windows não pode abrir a janela, porque se ele abrir a janela, ele está descumprindo a minha ordem de abrir às 3 e não às 6. Mas se ele abrir a janela, ele está descumprindo. Se ele não abrir e deixar para o próximo domingo, ele está descumprindo a minha regra de fazer isso toda semana. Coitado, se ele faz de um jeito, ele está errado. Se ele faz de outro jeito, está errado também, galera. O Windows só se vira com um jeito. Perguntando. Seu chefe te dá uma ordem. Meia hora depois, ele chega e te dá uma outra ordem. Essa outra ordem conflita com a primeira. Geralmente, e para tirar o teu da reta depois, porque se qualquer erro ele vai dizer que a culpa foi tua, o que você faz? Diz, ó, chefe, tudo bem. Só deixa eu só fazer uma pergunta, por favor. Há meia hora atrás você me mandou fazer aquilo, aquilo e aquilo. Agora você está me mandando fazer outra coisa. Eu devo esquecer aquela ordem? Eu devo largar aquilo de lado e a partir de agora é isso que eu devo fazer? Quer dizer, você dá uma confirmada. Então, se eu ligo o meu computador no domingo às 18 horas, o Windows coloca uma caixa de diálogo na tela do computador para mim. E diz o seguinte: a tarefa backup estava agendada para ser realizada no domingo às 3 horas da tarde. Deseja realizar agora? Aí, se você disser sim, ele abre a janela. E se você disser não, aí ele vai pular uma semana. Mas não é ele que vai pular uma semana por decisão própria. Porque você disse, ah não, hoje não precisa. Ele diz, pois não, vou pular uma semana. No próximo domingo às 3 horas eu te lembro de novo. Ponto. Simples assim. Tá legal? Ó, assistente, lembra aí que eu tenho jogo de tênis toda quinta-feira às 18 horas com fulano de tal. Aí chega numa quinta-feira, seu assistente lembra, e você diz, ah, não, mas liga para fulano e diz que hoje eu não vou poder ir, não. Quer dizer, não é porque uma coisa também está agendada que o cumprimento é obrigatório. Tá legal? Ou seja, galera, sinceramente, o Windows, através desse negócio chamado tarefas agendadas, quer saber, é um lembrete eletrônico, programado por você mesmo, para que não se esqueça alguma coisa que você considera importante por qualquer razão. É só isso. Tá bom? É isso aí, galera. Ferramentas do sistema, finalmente, se encerra. Tá? Nós vamos com mais coisas do Windows a partir do próximo bloco. Até lá.